A paz do Senhor, Deus abençoe sua vida pelo seu interesse em se aprofundar no conhecimento a respeito de Deus, conforme Ele mesmo se revelou à humanidade para ser percebido, conhecido e se relacionar com o ser humano. Hoje vamos focar a graça salvadora e capacitadora de Deus, dada a quem crer em Jesus e que reveste a sua obra. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações. Deixe seu like, seus comentários e compartilhe esses vídeos para abençoar outras pessoas. Sua interação é muito importante para ampliar o alcance deste canal. Se você se sentir à vontade, diga de qual cidade você está conectado. O texto áureo da lição de número 5 está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Como verdade aplicada, o pastor Valdir Alves declara que a graça de Deus é benevolência imerecida que Ele exibe ao nos salvar e capacitar a vivermos para Ele. O texto de referência está em Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Com a consumação do ato de desobediência às orientações de Elohim, o Deus triuno criador, Adão e Eva eles poderiam ter de imediato se arrependido e antecipado o seu pedido de perdão. Também poderiam ter aproveitado o momento em que foram confrontados por Elohim, mas Adão preferiu culpar Eva, que por sua vez culpou a serpente pela consumação do pecado de desobediência. Elohim poderia sentenciá-los à condenação eterna, dada a ausência de arrependimento e de pedido de perdão, mas o triuno Deus Criador preferiu, aí, num ato de misericórdia e de graça, conceder ao casal, fora do Jardim do Éden, a oportunidade de reflexão, arrependimento e pedido de perdão para voltarem a desfrutar da comunhão com Elohim, o Deus Criador. Alguém pode imaginar como é que Deus pôde tolerar tamanho absurdo cometido por Adão e Eva. O apóstolo Paulo ele explica que onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Tudo porque, no perfeito plano de redenção da humanidade, elaborado por Deus desde a eternidade, consta a cláusula pétrea da graça salvadora, demonstrando assim que Deus ele nunca se aproveita das fraquezas humanas para se vingar das pessoas. Uma pessoa que chegará ao ponto de experimentar a vingança divina e perder a salvação da sua alma, ainda que no juízo final ela vai reconhecer a justiça divina e que a sua condenação eterna é fruto da sua recusa em aceitar para si a graça salvadora disponibilizada por Deus. O termo graça vem do grego charis e tem vários usos, podendo ser aplicado no acusativo no sentido de afirmar que algo ou que alguém tenha estampado em si características de prazer, de aceitação, de beleza ou de graciosidade. No entanto, como o termo charis é utilizado no contexto bíblico para se referir à ação divina de oferecer salvação à humanidade, o seu uso aqui ele é aplicado no nominativo por parte do sujeito doador da graça. Ou seja, o termo charis é utilizado para nominar uma pessoa amiga cheia de benevolência, de boa vontade e que, por ter essas características predominantes, essa pessoa amiga cheia de graça, de benevolência, ela disponibiliza ternura, clemência, que é a disposição de perdoar e de agir com boa vontade com as outras pessoas, mesmo que essas pessoas mereçam ser tratadas de forma contrária. Entre os 5 pilares teológicos da Reforma Protestante, formulada e executada por Martinho Lutero em 1517, está o pilar da graça, por meio da expressão em latim utilizada por Martinho Lutero, sola gratia, somente a graça. Ou seja, ao analisar o contexto bíblico quanto à salvação da humanidade, Martinho Lutero ele chegou à conclusão de que a salvação somente seria possível por meio da graça de Deus, da capacidade divina em disponibilizar ternura, clemência, de perdoar as pessoas, bem como de agir com boa vontade para com a humanidade, mesmo que a humanidade mereça ser condenada à perdição eterna. Tudo fruto da bondade, da misericórdia de Deus, sem nenhum merecimento humano.
tanto que o termo graça ele pode ser definido como favor imerecido, dar à pessoa o que ela não mereça. Ao passo que o termo misericórdia significa não dar à pessoa o que a pessoa mereça. Mesmo o ser humano merecendo ser condenado sumariamente por Deus, Deus não o fez e ainda ofereceu ao ser humano a sua graça, o seu favor imerecido. No dicionário de Strong diz que a graça que Deus exerce para com o ser humano, a benevolência imerecida oferecida por Deus, salva o ser humano do pecado. Essa realidade torna a graça de Deus um fator imprescindível para a salvação eterna, pois sem a graça de Deus nenhum ser humano pode ser salvo ou salvar-se a si mesmo. No quesito salvação, a graça de Deus, a cláusula pétrea que expressa aí de forma clara o favor imerecido do ser humano e oferecido por Deus, é infalível, inegociável, cheia de amor ágape, o amor incondicional, é cheia de misericórdia para evitar que o ser humano receba a condenação que ele merece. Penitências por meio de ações que promovam fadiga e sacrifício corporal ou sacrifícios de animais, como ocorriam no Antigo Testamento, perderam quaisquer eficácias diante da manifestação da graça de Deus por meio do sacrifício de Jesus, que ocorreu para tirar, para eliminar o pecado do mundo das pessoas que de forma espontânea e voluntária viessem a crer em Jesus, mergulhando na sua infinita graça. Ainda que a graça de Deus ela deva ser desfrutada por meio da fé, o apóstolo Paulo ele orienta que a demonstração de gratidão a Deus prestada no ato de cultuá-lo, de adorá-lo, de render glórias, elogios a Deus, deve ser feita de forma racional. Ou seja, a pessoa deva fazer de forma lógica, organizada, em conformidade com as instruções, com os parâmetros fixados pelo próprio Deus nas Escrituras Sagradas. O fato de a graça de Deus ser imensurável e impossível de ser equiparada até mesmo a astronômicas cifras monetárias torna a graça de Deus em algo insubstituível, impossível de ser adquirida ou conquistada pelos esforços humanos. De forma racional, mas por meio da fé que é transcendente, que ultrapassa os limites da racionalidade humana, o ser humano ele pode ter acesso à graça de Deus e ser conduzido a crer em Jesus, a reconhecê-lo e aceitar o seu sacrifício na cruz como a única alternativa de redenção, de libertação da escravidão imposta pelo pecado no mundo humano. O ser humano é conduzido a crer na ressurreição de Jesus, na sua vitória sobre o pecado e sobre as mortes física e espiritual, e que Jesus está assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por seus servos e suas servas. Ao acessar a graça de Deus por meio da fé, o cristão ele se torna mais do que vencedor em Cristo Jesus ao ter perdoado os seus pecados, o que comprova que a fé em Cristo também é quem conduz a pessoa ao arrependimento, já que sem arrependimento inexiste perdão. Como a fé dá o fundamento, a garantia necessária para a pessoa esperar ter o que está invisível aos olhos físicos, além da fé agir no mundo sobrenatural, ela concede lógica, razão para a pessoa tomar posse da salvação oferecida por meio da graça divina. De acordo com os comentários das Bíblias de Estudo Pentecostal e Nova Almeida Atualizada sobre Efésios capítulo 2, versículo 8, toda a atividade da vida cristã, desde o início até o fim, depende da graça divina e Deus concede uma medida da sua graça como dádiva aos incrédulos, a fim de que eles possam crer em Jesus e o procurar em busca de salvação. A salvação não vem das obras. Se viesse das obras, não seria por meio da graça, não seria um favor imerecido da parte de Deus, conforme ensinou o apóstolo Paulo ao dizer que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E em Romanos capítulo 11, versículo 6, o apóstolo ainda diz: se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. E em Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6, Paulo reforça: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Somente a manifestação da graça de Deus pode prover salvação à humanidade, tornar o ser humano justo diante de Deus e herdeiro dele segundo a esperança da vida eterna.
O profeta Isaías descreveu com precisão a situação do ser humano em sua condição natural em Isaías capítulo 64, versículo 6, onde ele reconheceu: todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. O pastor Valdir Alves ele adverte que todos os atos de bravura de um cristão, o bom desempenho ministerial e os cumprimentos dos deveres de uma vida cristã prática e tudo que tenha aparente espiritualidade, como a devolução dos dízimos e entrega de ofertas, as obras de caridade e tantas outras importantíssimas ações que são empreendidas no dia a dia, são desenvolvidas pelos cristãos, que são de grande valia na vida, são insuficientes para condicionar o ser humano a estar na condição de salvo, a se livrar da condenação eterna, caso as ações das pessoas sejam efetivadas sem considerar a graça de Deus. No contexto bíblico geral, as boas obras, a dedicação na condução de uma vida cristã prática, o bom desempenho ministerial, geram apenas recompensas que serão entregues aos salvos no tribunal de Cristo. Mas do que adianta uma pessoa ter recompensas a serem dadas por Deus na eternidade, se a pessoa ela não alcançar a salvação eterna pela graça de Deus? Além da pessoa perder a salvação, ela também vai perder a oportunidade de ser recompensada por Deus por tudo de bom que tiver realizado no decorrer da sua vida na terra e que ainda não foi recompensado aqui na terra. Mas se a pessoa ela alcançar a condição de salva pela graça de Deus, mesmo que a pessoa já tenha sido recompensada em vida por tudo de bom que tiver feito, ela ainda terá a salvação eterna da sua alma como recompensa por sua fé em Jesus, cujo julgamento ocorrerá de acordo com os critérios divinos, perfeitos e imutáveis, que estabeleceram que a salvação é um dom de Deus por meio da sua graça, independentemente de o ser humano discordar ou se recusar a aceitar ou deixar de aceitar essa verdade. Cada pessoa ao nascer de forma gratuita, sem que o ser humano faça por merecer, Deus graciosamente o capacita com diversas competências individuais, que são as habilidades humanas naturais, que vão ser desenvolvidas e utilizadas pela pessoa ao longo da vida. Além disso, a quem se dispuser por meio da fé a crer em Jesus e segui-lo de forma obediente e resiliente, Deus, também por meio da graça, ele capacita a pessoa a empreender ações no mundo espiritual e no reino de Deus impossíveis de serem empreendidas aí com as habilidades humanas naturais. O pastor Valdir Alves ele elenca 3 ações capacitadoras da graça de Deus. A primeira é que a graça de Deus capacita a pessoa para viver a vida cristã de forma prática e autêntica dentro do padrão vivenciado e ensinado por Jesus nas páginas sagradas. Do contrário, a natureza humana tendente ao pecado impede ao ser humano de viver de modo a agradar a Deus e servi-lo em sua obra. Também seria impossível ao ser humano fazer a diferença positiva de forma a dar sabor e proporcionar luminosidade no mundo. Somente por meio da graça de Deus o cristão consegue ser irrepreensível, viver sem que haja necessidade de ser repreendido em algum aspecto ou falha, bem como a ser exemplo dos fiéis, a renunciar a si mesmo e aos desejos carnais, a se esvaziar de si mesmo e a tomar a forma de servo, a exemplo de Jesus. Também é a graça de Deus que conduz o cristão ao arrependimento, a conservar a fé e a boa consciência, a ser forte em meio às guerras humanas e espirituais, a vencer as tentações e as turbulências da vida, a manter uma vida contínua e resiliente de oração e vigilância espiritual. Sem anular a responsabilidade espiritual, a graça de Deus é o diferencial que cada pessoa precisa para ser capacitada e viver uma vida cristã prática de forma autêntica. A graça de Deus ela capacita o cristão para o desempenho ministerial na importante missão de liderar, instruir e pastorear a Igreja de Deus. Dentre os muitos exemplos, o pastor Valdir Alves ele cita o exemplo de Moisés, que de fugitivo ele se tornou o responsável em transformar uma raça de escravos numa importante e poderosa nação, e foi o homem por meio de quem Deus transmitiu a lei, a antiga aliança ao povo de Israel. Jeremias mesmo apresentando baixa autoestima quando foi chamado por Deus, pois se imaginava incapaz de falar e com as habilidades de uma criança, Deus o transformou em um dos mais importantes profetas do Antigo Testamento e Jeremias não temeu perder a vida para ser boca de Deus na sua época.
Gideão também se imaginava o menor da casa de seu pai e, ao ser capacitado pela graça de Deus, foi ousado o suficiente para liderar 300 homens apenas com cântaros vazios, tochas e buzina nas mãos contra os exércitos dos midianitas e dos amalequitas que subiram como gafanhotos em multidão para destruir Israel. Isaías, apesar de profeta, ele estava acomodado com a sua função de cronista no reinado do seu primo rei Uzias, mas ao ser capacitado pela graça de Deus, se dispôs a exercer o seu ministério profético e bradou dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Uma rápida análise na vida desses personagens e de tantos outros no contexto bíblico, a conclusão será inevitável. Deus os capacitou com a sua graça sem que eles fizessem algo por merecer. E ainda hoje, Deus ele se dispõe a capacitar os cristãos por meio da sua graça. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6, Paulo reconhece: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Não da letra da lei mosaica, mas do Espírito, porque a letra da lei mosaica ela mata e o Espírito vivifica. O pastor Valdir Alves ele ressalta que somente a graça de Deus ela pode levar um obreiro a ser aprovado e a manejar bem a palavra da verdade para conduzir com naturalidade e sustentabilidade a obra de Deus. A graça de Deus também amplia e potencializa o ministério cristão por meio da concessão dos dons sobrenaturais do Espírito Santo para o aperfeiçoamento e a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. A graça de Deus capacita e dá suficiência para todas as necessidades humanas nos momentos de extremas aflições e de adversidades da vida. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele tinha uma enfermidade física que o atormentava e após orar por 3 vezes e Deus lhe dizer que a sua graça lhe bastava, Paulo conseguiu viver com aquele espinho na carne e mesmo assim dar sequência no seu ministério apostólico e na produção de cartas pastorais para consolidar a fé dos cristãos de todos os tempos. Ao jovem pastor Timóteo, Paulo instruiu: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Somente por meio da graça de Deus o cristão consegue ter provido as suas necessidades físicas, espirituais e sentimentais e ainda superar todos os obstáculos que se puserem em seu caminho. É o Senhor dos Exércitos quem livra o justo de todas as suas aflições, mas o ato de Deus em dar livramento das aflições dos justos não significa necessariamente que as aflições vão deixar de existir na vida dos servos e servas do Senhor, mas que eles e elas, eles serão capacitados, elas serão capacitadas por Deus a sobreviver física e espiritualmente em meio às aflições e às adversidades da vida. Quanto à graça de Deus e o livre-arbítrio, é uma questão muito importante trazida à tona pelo pastor Valdir Alves nesta reflexão em análise, pois apesar de Deus manifestar a sua graça à humanidade de diversas formas e os seres humanos reagirem também de diferentes formas, Deus em nenhum momento ele obriga quem quer que seja a aceitar ou a rejeitar a sua graça salvadora e capacitadora. A ação de Deus sempre é no sentido de dar oportunidade de escolhas ao ser humano. No entanto, é plenamente possível o ser humano resistir, banalizar, desprezar ou rejeitar a graça de Deus. Caso Deus forçasse a barra para que as pessoas aceitassem ou rejeitassem a sua graça, não seria graça, não seria favor imerecido, mas um fardo, algo indesejado pelas pessoas ou um ato de acepção de pessoas da parte de Deus em disponibilizar a sua graça a alguém e negá-las a outras pessoas. Portanto, indistintamente, Deus ele disponibiliza a sua graça a toda a humanidade, cabendo a cada pessoa aceitar ou rejeitar a graça de Deus. Por isso, toda a liberdade de escolha, toda a responsabilidade pelas ações e reações dos seres humanos diante da graça de Deus, ela será cobrada por Deus. Salomão diz que as pessoas podem tomar as decisões que quiserem e andar de acordo com as vistas dos olhos e os desejos do coração. No entanto, devem levar em consideração o fato de que Deus as trará juízo por todas as ações, atos e atitudes, sejam elas boas ou ruins. E diante do fato de que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus, o apóstolo ele pergunta e ao mesmo tempo ele responde com outra pergunta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado,
como viveremos ainda nele? Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, capítulo 10, versículo 23, a parte C, Paulo alerta: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Nem todas as coisas edificam. Na carta aos Gálatas, Paulo exorta dizendo: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. É impossível desfazer as consequências do pecado, mesmo que ele seja perdoado por Deus. O que Deus faz a quem se arrepender, confessar e passar a viver em novidade de vida é capacitar a pessoa a superar as consequências do pecado, tendo qualidade de vida física e espiritual. Tudo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A liberdade de escolha não obriga a pessoa a escolher obedecer ou desobedecer a Deus, como também a graça de Deus, ela não é sinônimo de fazer o que se quer. A pessoa é quem decide escolher fazer ou deixar de fazer o que é moral e ético dentro dos padrões das Escrituras Sagradas, pois é a pessoa quem vai ser responsabilizada por Deus por suas próprias escolhas pessoais e íntimas, podendo até que a pessoa ela experimente a ira de Deus caso ela se comporte como filho, como filha da desobediência. O profeta Oséias, ele inspirado por Deus, diz que quem planta vento, colhe tempestade, e ainda que plante uma seara, ela será destruída. E o apóstolo Paulo alertou que o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. O fruto é baseado na semente plantada e a colheita sempre é em proporção muito maior do que o que foi plantado. A graça de Deus nunca deve ser banalizada ao ponto de as pessoas transformá-la em permissividade infinita ou em graça absoluta e cair na tentação de imaginar que uma vez salvo, salvo para sempre. Somente os que perseverarem até o fim é que serão salvos. É por isso que é preciso permanecer na graça de Deus para se manter na condição de salvo. As velhas práticas pecaminosas devem ser deixadas para trás. A impiedade e as paixões mundanas devem ser abandonadas e adotado um estilo de vida sóbria, justa e piedosa. A manutenção da vida cristã depende de que os princípios cristãos básicos sejam mantidos, conservados intactos e guardados com carinho e com gratidão. Sendo a graça de Deus imprescindível para a salvação e capacitação do cristão, ela precisa receber o devido valor que merece a sua importância. Para o apóstolo Paulo, só quem permanece em Cristo e anda em conformidade com o Espírito de Deus escapa da condenação. Jesus foi enfático em alertar em Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O pastor Valdir Alves, ele chama a atenção para a necessidade de se ter cuidado, pois tudo que é de graça, o ser humano ele tem uma tendência de não valorizar. O risco de o cristão ceder à natureza adâmica, à natureza humana tendente ao pecado é muito grande e todos estão sujeitos, tendo em vista que a guerra espiritual entre a natureza humana pecaminosa e o Espírito de Deus que trabalha para fortalecer a comunhão do ser humano com Deus, ela é diária, ela é permanente e ininterrupta. Apesar de a vontade de Deus ser de que todos os seres humanos sejam salvos, cada pessoa é quem decide lutar para se manter na condição de salvo ou se entrega ao domínio maligno e perde essa condição, pois o céu ele é ganho por esforço. Seja convicto, convença a si mesmo de que a graça de Deus é imprescindível para a sua salvação e que é por meio da graça de Deus que você vai ser capacitado, capacitada a preservar uma vida cristã autêntica, a exercer o ministério de forma responsável e sustentável, como também a receber de Deus a suficiência para todas as suas necessidades físicas, materiais, emocionais e espirituais. A graça de Deus ela é manifesta a todos, mas cada pessoa é quem decide aceitar ou rejeitar a graça de Deus. Faça a sua escolha pessoal agindo e reagindo na dependência de Deus e desfrute do melhor de Deus nessa vida e na eternidade. Que Deus em Cristo te ajude a decidir e a perseverar na sua graça. Até o próximo encontro com o foco na lição. Prossiga na paz do Senhor.